Deus seja louvado. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos o hino. 3:3. 3:6. Depois cantaremos o hino da irmã aqui. 36. 3:6:12.
Aleluia. Qual foi o hino que a irmã chamou? 7:30. 76. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Chamemos outro hino. 464. 464.
Jesus. Agora, queridos irmãos, nós iremos todos unidos orar a Deus e nesta oração apresentar pedidos por enfermos, irmãos que têm causas difíceis, pessoas atribuladas, alguns em viagens, outros que se acidentaram, familiares de nossos irmãos e também pessoas que ouviram o testemunho da bendita graça do Senhor. Teremos aqui também que apresentar um número grande de pessoas que pedem. A irmã Silvana Barbosa Gonçalves de Valinho sofreu uma queda e está na UTI em estado grave. Irmão Vanderlei de Souza de Mogi das Cruzes com depressão. Irmão Bete Lima de Osasco com enfermidade na coluna, não consegue andar. Irmã Elisa de Nélio Rodrigues de Guaianazes está enferma com câncer. Irmão Marcos Rodrigues da Rocha de Santa Bárbara do Oeste, muito enfermo. Irmão Michelin de Osasco, muito enferma. Irmã, muito enferma. Irmã Dirce Moura da Vargem Grande, Paulista, está muito enferma. Pessoas testemunhadas: Cleiton Roberto, José Ricardo e Fabiana Miguel de Tatuí, com uma causa muito difícil, pedem oração. A pessoa testemunhada Reginaldo, também de Tatuí, passará por cirurgia. Também testemunhada Helenita de Florianópolis, está em tratamento de quimioterapia. Também Aloísio do Itaim Paulista, em tratamento de câncer. Irmão Valdinei de São Paulo, com tratamento clínico. Irmã Maria José de Nova Gama, Brasília, com osteoporose no joelho. Irmã Ania do Jardim Iva, muito enferma. Irmão Davi Lucas de Caraguatatuba, com câncer, passará por cirurgia. Irmão Gilson de Lavras, Minas Gerais, recuperando-se no quadril. O irmão José Antônio Zoanete de Pirassununga, com leucemia. Irmão Cleiton Roberto, diácono em Juazeiro, Bahia, está muito enfermo. Uma criança, Jeremias, de apenas 4 anos de idade, de Juazeiro, passará por cirurgia. Irmão Marcel Andrei de Góis de Piedade, que está em recuperação de infecção generalizada. Irmão Paulo de Portugal vai passar por cirurgia. Irmão Fábio de Goiás, em tratamento de quimioterapia. Irmão Barão de São Paulo, com câncer. A criança Aninha, de 7 anos, da Suíça, está muito enferma. Irmão Dorival do Parque São Rafael está internado. Irmã Marilda do Jardim das Bandeiras, com pneumonia. A irmã Nair de Goiás está internada. E vários irmãos e irmãs vêm pessoalmente agradecer a Deus por bênçãos e favores da bondade de Deus que alcançaram. E nós aqui, irmãos, procuremos todos estar em comunhão. A oração o Senhor dará a um dos seus servos que aqui virá. Vamos rogar também pela revelação da palavra e pelos dons de Deus, que temos grande necessidade. Todos unidos em comunhão, oremos a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Altíssimo Deus, Pai de toda misericórdia e bondade, é no nome santo e sagrado do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estamos nesse momento da oração para te render graças por mais um dia que nos deste de vida para glorificar o teu nome, por tudo que tem nos proporcionado, o pão de cada dia na nossa mesa,
pela graça derramada sobre nós, sem mérito algum, Senhor, mas através do sacrifício e morte de cruz do Teu Filho, aleluia, tem-nos derramado a Tua graça maravilhosa dentro de nós. Se formos fiéis à Tua palavra, temos certeza que iremos morar contigo na eternidade. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos erros, pecados, falhas, aleluia, a cada momento, Senhor, devido à nossa fragilidade humana, nos consideramos pó diante da Tua presença, mas nesse momento justifica-nos pelo amor do Teu nome, para que pela fé a nossa oração possa subir até onde Tu estás, e aonde Tu estás, Tu possa derramar sobre nós o Teu perdão, Senhor. Aqui estamos mais um dia para Te adorar em espírito e em verdade, porque Te consideramos o nosso único Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Te damos graça, Pai, por esse culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho. Aqui estamos para Te exaltar, Te adorar, Senhor, para Te, aleluia, glorificar a beleza da Tua santidade. Pelos hinos que Tu tem nos dado de cantar, os Teus servos tocaram, a Tua serva também tocou ali no órgão. Quantos nos seus lares acompanhando junto conosco, na mesma comunhão, no mesmo Espírito, aleluia, que tem derramado sobre nós o Teu Espírito Santo. E aqui estamos Te pedindo, Senhor, receba-nos nos Teus tabernáculos eternos. Abençoa esse santo culto no decorrer do mesmo, nesta oração que está sendo elevada. Na verdade é o Teu servo que faz a oração, mas a Tua igreja estamos todos na mesma comunhão. Entregamos na palma das Tuas mãos os pedidos de oração. Quantos pedidos impossíveis de serem resolvidos, enfermidades incuráveis, causas insolúveis, dificuldades entre as famílias, entre os casais, entre a mocidade. Te apresentamos todos na palma das Tuas mãos, Senhor. Quantos nesse momento aflitos, angustiados, depressivos, ansiosos, com síndromes do pânico, tratamentos de câncer, quantos entubados na UTI, Senhor, Te pedimos, tenha misericórdia do Teu povo pelo amor do Teu nome. Glória a Deus. Graças Te damos por esta santa comunhão derramado aqui sobre nós. Aleluia. Permita que todos possamos sentir o Teu Espírito Santo, porque temos fé e certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita entre nós. Aleluia. Aleluia. Abençoa o Teu servo que preside sobre nós esse culto, guia-o pelo Teu Espírito Santo, e acima de tudo Te rogamos, manda-nos o conselho da Tua palavra, Pai. A Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos guia, a Tua palavra que nos direciona, a Tua palavra que nos levará e nos fará saltar daqui para a vida eterna. Graças Te damos por tudo, rogamos os Teus favores, no mérito do Teu Filho sagrado Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Teremos, irmãos, batismo na terça-feira, às 14h30, nesta casa de oração, e no sábado, dia 16, às 18h30, também aqui na congregação do Braço. E depois, no dia 26, que será uma terça-feira, 14h30, novamente aqui. E reuniões para a mocidade e cultos de jovens.
Os cultos de jovens que nós vamos ter, a reunião da mocidade vai ser para um outro mês, mas culto de jovens vamos ter no dia 16, que será um sábado, na congregação do Ipiranga, no dia 22, numa sexta-feira, na Vila Prudente, e no dia 23, aqui nesta casa de oração e na Vila Ema, será num sábado. E também vamos ter a Santa Ceia Geral, que todo ano o Senhor prepara de realizar nas regionais, como aqui também, na capital, aqui nesta casa de oração. Também há em alguns setores que se realizam uma vez por ano. Para nós aqui será no dia 8 de dezembro, às 14 horas. Vai haver aqui nesta casa de oração e também no Jardim Independência, a Santa Ceia Geral, para aqueles que não tiveram oportunidade de participar e outros que o Senhor chamou desde a última Santa Ceia até agora, poderão também participar nesta. E anunciamos também a coleta única destinada à piedade, viagens, manutenção e construções de casas de oração. Queridos irmãos, aproveitar aqui alguns minutos para falar com a Irmandade alguma coisa sobre a necessidade que nós temos de considerar um pouquinho a realidade que nós vivemos hoje. A falta de um futuro, falando como pessoas, de um futuro que garanta um bem-estar nesta vida terrena. Geralmente as pessoas pensam nos filhos que precisam estudar, precisam se formar, para que possam ter uma vida digna no futuro. Realmente isto é uma grande necessidade e é o que os pais procuram fazer já desde criança. A gente vê de manhã as irmãs, as mulheres que levam as criancinhas já cedo para a escola e ficam ali o dia todo, ou às vezes uma parte do dia, ou às vezes passa aí um veículo que coleta as criancinhas para levar à escola e no final da tarde devolvem. Isto tudo se faz pensando no futuro das crianças, porque todo mundo quer ver os seus filhos bem formados e que tenham uma vida com dignidade. Esse é o principal motivo. Acontece, irmãos, que nós estamos vivendo num mundo que nosso tempo de vida aqui, ele tem prazo, tem data e tem hora marcada para nascer e para ir embora daqui. Isto passa muito rápido. Os irmãos que já têm idade percebam que chegou agora na idade já adulta, passaram adulta, agora estamos na velhice e não percebemos, foi muito rápido. A gente vê uma criancinha que nasceu há poucos dias, quando vemos já está correndo, daqui a pouco já está grandinha, dali a pouco já tem o corpo formado, é um moço, uma moça, nós nem notamos, não é? Então nossa preocupação está em preparar o futuro dos nossos filhos. Mas não pode haver um egoísmo em nós, de pensar também só por nós. Precisamos pensar também nos outros e principalmente os nossos próximos, que são os nossos familiares e a nossa descendência, os nossos filhos. E pensar neles não é somente numa vida digna, material, porque ainda que consigamos formar nossos filhos e que cheguem a um grau de conhecimento tão alto que tenham uma vida boa, condições invejadas de viver por causa do sucesso, mas tudo isso termina, passa rápido. O que nós precisamos pensar, irmãos, sem egoísmo nenhum, isto é, pensar pelos outros, e principalmente os nossos, é com respeito aos nossos filhos, às nossas crianças, que hoje, irmãos, é impossível se pensar num futuro com dignidade, numa vida tão difícil como vivemos. Porque as ofertas que a natureza humana tem hoje
por causa da evolução da iniquidade e do pecado, são inúmeras. E não é só para nós que somos adultos, as criancinhas também. E nós facilitamos isso, porque nós damos a ela plenas condições de elegerem, de escolher até o que elas querem, o que elas gostam, o que elas se sentem na necessidade para viver uma vidinha que elas gostam. E os pais vão dando tudo o que a criança quer, não é? Porque a gente quer ver a criança contente. Mas esquecemos que o futuro delas não é aqui na terra. O futuro dos nossos filhos está com Deus, nos céus. E nós precisamos pensar isto, porque passa rápido a vida. Pensar nos filhos, irmãos, não é somente educar a criança com respeito à sua forma de ser, de se cuidar, de tratar, assim por diante, mas já desde criança conhecer a vontade de Deus, a existência de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo por nossa causa. E é dever dos pais. Então hoje, irmãos, os irmãos podem ver, a maioria tem os seus filhos à vontade, que é um celular de última geração, a pessoa faz força, fica devendo e dá. Por quê? Porque quer ver a criança contente. Aí quer mais uma outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, tem tudo para ela eleger daquilo ali o que ela gosta, e ela aprende tudo. Então, pequenina, ela já conhece o que o mundo oferece, que às vezes nem os pais sabem. E nós estamos alimentando as crianças. Quando se fala das coisas de Deus, a criancinha não está interessada, porque a cabecinha dela está voltada no que os olhos veem, e não somente o que os ouvidos ouvem. Então, irmãos, hoje precisamos pensar um pouco no futuro da humanidade e do nosso meio, do nosso convívio, da nossa comunidade cristã, porque pensar no mundo, irmãos, é impossível, mas pensar também na nossa comunidade, na nossa irmandade, no futuro do povo de Deus, nós precisamos. E temos que observar que a corrupção vem crescendo, vem tomando a humanidade desde a criancinha até o idoso. Mocidade, irmãos, que vão se formando na perversidade deste mundo. Quando entra numa universidade, elas ficam, os moços e as moças ficam expostos às práticas mais promíscuas que tem no pecado, porque estão juntas e não temem a Deus, porque não aprenderam, ou mesmo tendo aprendido, se não são alimentadas dentro de casa, também perdem o que aprenderam. Então o dever dos pais é ensinar os filhos aquilo que é de Deus, a amar a Deus, a honrar a Deus, a cantar hino, a louvar a Deus. De vez em quando, pegue a Bíblia, arrume um tempinho para isto, ensine a criancinha alguma coisa da Bíblia. É o nosso dever, irmãos, é o mínimo do mínimo que nós tínhamos que fazer. Ensinar os nossos filhos, para ver se eles escapam da corrupção que está sendo produzida, não é a cada dia, a cada hora. O mundo lança novidades perniciosas, malignas, pecaminosas, para prender o povo aqui na terra. Porque o intento do nosso adversário, inimigo de Deus, não é deixar que as pessoas se salvem para voltar para Deus, é segurar para ficar aqui, porque aqui se pagará a dívida da condenação, o inferno. E nós temos que olhar, irmãos. Então se vê hoje que as pessoas fazem de tudo para ver os filhos contentes, é verdade, é o nosso prazer. Mas não esqueçamos que a alegria dos nossos filhos, elas devem ser completa com aquilo que é de Deus. Então, os irmãos, pense agora um pouquinho aqui, nesse momento. Já pensaram no futuro da obra de Deus? Às vezes nós precisamos parar um pouquinho, vendo a corrupção que vem no mundo com a criançada, vendo a corrupção que está com a mocidade, com os adolescentes e com os jovens, que vão se promiscuindo cada vez mais.
Haja vista que quando se passa na porta de uma faculdade, se vê, irmãos, coisas terríveis que a mocidade, na liberdade do pecado, praticam livremente, como se fosse permissivo, e que de fato é. Praticar coisas, enfim, de toda sorte, moços e moças que se embriagam, ficam caídos. Aqui mesmo tem faculdade aqui perto, uma universidade, e quando há a festa deles, irmãos, quantas vezes saímos aqui de reuniões, vemos aquele grupo que dá pena de ver os jovens no estado que se encontram, bebendo, embriagados, usando drogas, numa situação de calamidade, os pais nem sabem, ou às vezes sabem, mas fecham os olhos, não é? É realidade isso aí, irmãos. E o futuro? Dá para pensar um pouquinho o que será amanhã, com a obra de Deus? Se já na juventude se vai corrompendo, se perdendo, se contaminando, onde aparecerá? Diz a palavra, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? É o nosso dever de pensar e mandar. Isso aqui não é repreensão, não. Isto aqui é consideração. Estamos falando com os pais que considerem, que pensem um pouquinho no futuro dos vossos filhos, não somente no bem-estar terreno, mas principalmente no futuro que é a vida eterna. Porque se você quer se salvar e está lutando, não seja egoísta, pense também nos que estão em volta de ti, porque fazendo isto, irmãos, a caridade de Deus se manifesta em nós, e nós vamos salvar os que estão perto de nós. Então este cuidado, irmãos, me veio avante de lançar a todos, os pais, cuide dos filhos, e os jovens também, porque tem muitos pais que o filho chegou, a filha, a uma certa idade, larga ele, não fala mais nada, deixa à vontade, mas você é pai e você é mãe, os direitos de cuidar como pais ainda vos pertencem, então não deixe, não, se ama o teu filho, ofereça-lhe o menor que pode oferecer, a graça de Deus que salva. É isso que me veio avante. A Irmandade não tenha isso como uma invasão da vossa forma de viver, não, irmãos, em absoluto. Nosso dever é mostrar o caminho, mostrar a verdade, mostrar o rumo para se salvar, porque o futuro, irmãos, que não está longe, está perto. Daqui a pouco chega uma hora que não cabe mais na igreja, porque a corrupção tomou tanta humanidade que precisa depois de um moço para o ministério, que foi moço nesses dias e se corrompeu todo no pecado. Daqui a alguns anos precisa de um irmão para o ministério. Como é que vamos encontrar, sabendo que o passado daquele moço é nebuloso, um passado comprometedor? E os pais têm o dever de ajudar os seus filhos, isto é, com amor e com carinho, porque filhos não se ganha com dureza, mas com amor, com paciência e com carinho. Deus seja louvado. Agora nós vamos ficar em comunhão, vamos cantar ainda um hino para a palavra. Chamemos o hino 193, 193. Um 96, 196.
Glória a Jesus. Aguardemos em comunhão a revelação da Santa Palavra de Deus. Deus seja louvado. Deus te mostra. Bom jogo. Mal. Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra escrita na segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós houverem abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade.
E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me o tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, irmãos, que nos dá a graça de podermos ouvir e participar da leitura de uma carta tão espiritual quanto esta, que estou aqui aos crentes, deve trazer maior desejo de servir e de agradar a Deus, pondo os olhos no futuro, que é a promessa que nos foi feita, de que se nós crescêssemos, o Senhor nos salvaria. E nós somos chamados hoje crentes em Jesus Cristo. Então, o resultado da nossa crença e fé é a salvação das nossas almas. Os irmãos sabem que alma é vida. Então, a nossa vida será salva para viver a eternidade com a glória de Deus nos céus. O apóstolo Pedro, preocupado, irmãos, com o ensino necessário aos irmãos e de caráter geral, a carta não era dirigida exclusivamente a um lugar, mas era de caráter universal, para que todos que pudessem ter a oportunidade de ouvir ou de ler a sua carta, pudessem ser esclarecidos a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus, de levar a nossa alma ao conhecimento da verdade em Jesus Cristo. Ele dizia assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como de fato ele era, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos, vejam que ele anuncia aqui que a mesma fé que eles como apóstolos, quando viveram fisicamente os tempos que o Senhor Jesus trabalhou no Evangelho, eles trabalharam juntos. E aquilo que ele participou e os outros demais, através da fé, ele cria que era esta mesma fé que os que crescem no Senhor haveriam de alcançar. E que nós queremos crer também que é a mesma fé que está em nós, é a mesma que estava também nos apóstolos, preciosa. Por quê? Porque é fé não para alcançar as coisas da vida terrena simplesmente, mas principalmente aquilo que vem para nossa salvação. Isso não quer dizer que não se alcance os bens terrenos também, mas principalmente os bens futuros que a terra não tem parte. São bens que vêm dos céus e para os céus voltarão. E nós haveremos de alcançar plenamente conhecimento daquilo que é de Deus, para podermos voltar, deixar este mundo corrompido que vai ser destruído, e nós irmos para a glória de Deus. Este é o objetivo, este é o projeto de Deus. Então ele dizia assim,
que eram promessas grandes e preciosas que foram feitas para aqueles que participam da natureza divina. Esta é a grande obra que Deus fez conosco, irmãos, conosco todos, que nos deu graça de participarmos, como temos a nossa natureza humana, hoje, pelo sacrifício, morte e bondade do Senhor Jesus, somos participantes também por Ele da natureza divina. Isto é, dentro de nós habita a natureza humana, que somos homens e mulheres, mas somos também espirituais, porque a natureza divina está dentro de nós e nos dirige neste mundo. A natureza humana vai ser terminada, mas a divina não, irmãos. Esta nos fará voltar para Deus, porque é dele que veio. Então ele dizia, nós escapamos da corrupção do mundo, por causa da concupiscência que há no mundo. E esta corrupção nós escapamos. Pela graça de Deus, não estamos sendo corrompidos, porque estando na graça do Senhor, ela nos livra da corrupção deste mundo. E quando acontece de alguém errar, falhar, antes que se entregue totalmente à corrupção, a graça do Senhor Jesus nos atende, nos alcança, e a misericórdia de Deus nos livra de sermos corrompidos pelo pecado que há na humanidade. Quando fala no mundo, irmãos, não é no mundo físico, mas é no mundo pessoal, na humanidade que vive no pecado. E Deus nos tem livrado e nos guardará também. Mas ele disse, vocês precisam pôr nisto mesmo toda a diligência, isto é, toda a atenção, todo o cuidado. E a essa fé que vocês têm, deve ser acrescentada a virtude, porque a fé precisa de virtude, ou seja, de poder para ela operar. E a essa virtude a ciência, que é o conhecimento. Pessoa que faz as coisas com conhecimento não erra. Aquele que faz qualquer trabalho desconhecido, a possibilidade de errar é muito maior. E conhecendo a virtude e a ciência, então nós não falharemos com a nossa fé para a nossa salvação. E ele vem falando dos acréscimos que deve fazer cada virtude à outra, até que ele diz depois, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que ele disse aqui, que é o que se acrescenta à nossa fé e às qualidades dela, então nós não vamos ficar ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa ociosa é pessoa desocupada, que não tem o que fazer. Mas nós não ficaremos por causa da fé que está em nós. Sempre teremos o que fazer em prol da nossa salvação e de louvor ao nosso Deus. E também no conhecimento, cada dia vai aumentando em nós, irmãos, o conhecimento de Deus, que não é conhecer o nome de Deus escrito, não é isto. O conhecimento de Deus diz respeito às virtudes de Deus que vão aparecendo em nós. Amor, humildade, paciência, caridade, temperança, piedade, amor fraternal, que é amor entre irmãos, e a caridade. Nós vamos crescendo nestas condições ou nestas qualidades, porque cada dia nós vamos conhecendo melhor o nosso Senhor Jesus Cristo. E o motivo da palavra desta manhã é para que conheçamos melhor quem é o Senhor Jesus. Porque muitos conhecem o Senhor Jesus só na letra, só no nome dele escrito, mas não conhecem ele no viver. Não conhece o Senhor Jesus nos pensamentos, nas intenções, em seu viver, nas obras. Não conhece, porque mostrando ou vivendo de forma contrária ao que ele ensina, então demonstra que não conhece. Quando ele fala aqui, acrescentar a fé, a diligência, que é o cuidado, a pessoa anda sempre atenta, sempre procurando se livrar dos males que a pessoa percebe que existem. Então, porque está sendo diligente.
está caminhando cuidadosamente. Então ele está procurando, a pessoa está procurando agradar a Deus e acrescentar então virtude, porque a fé, irmãos, se não tiver o poder sobre ela, também não existe operação. E a operação dela não é só para a cura de doenças, não é só para alcançar favores terrenos, principalmente para crer que a palavra de Deus nos salva. Quem ouve a palavra com fé, ele ouve, a pessoa ouve e sabe que ela vai lhe dar alguma coisa para melhorar o seu viver, para lhe dar maior condição de escapar da corrupção deste mundo. Se este é o motivo da nossa vinda à casa do Senhor hoje, se viemos aqui para esta finalidade, então o Senhor pode, através da sua palavra, acrescentar estas virtudes em nosso viver. E se Ele acrescentar em nosso viver, nós não vamos ficar ociosos, desocupados, desatentos. Não. Vamos ser crentes de dia e de noite, aqui, ali, onde andarmos. Seremos filhos e filhas de Deus igualmente. Não há necessidade de esconder, de mudar. Por quê? Porque nós estamos vivendo diante de Deus como um livro aberto, como uma porta aberta. Não tem o que esconder, porque vivemos na pureza dos nossos sentidos. Então, disse, se houver em vocês tudo isto, então vocês não vão ficar ociosos no conhecimento. Ora, irmãos, conhecer o Senhor, como já dissemos, não é somente conhecer o nome dele escrito, mas é conhecer no seu viver. Quem conhece o Senhor no seu viver, sabe que anda em santidade, anda na pureza e tem o Senhor consigo. Fala com Deus, conversa com o Senhor, tem comunhão com Ele. Não é só quando ajoelha para orar. Quando ajoelha para orar, está buscando falar com Deus, mas está trabalhando, está viajando, está fazendo qualquer coisa, lembrando sempre do Senhor, sempre procurando fazer o melhor para não desagradar a Deus. Então você não está ociosa, o irmão não está ocioso, nem desocupado, e o irmão está aumentando o seu conhecimento do Senhor. Quando os irmãos viram o que é o desconhecimento e a desatenção. 2 discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús, logo após a ressurreição do Senhor, talvez no mesmo dia. E eles andando iam conversando sobre o que havia acontecido, a expectativa que tinham de que o Senhor vivesse com eles sempre. E essa expectativa terminou, porque o Senhor Jesus foi morto. E eles conversando entre si, surge uma terceira pessoa, que não viram de onde veio, e começou a caminhar junto com eles, esse outro senhor, esse outro homem. E num dado momento falou, o que vocês estão falando? Aí um deles logo respondeu, mas você é estrangeiro aqui e não sabe o que aconteceu nesses dias? Mas o que aconteceu? Que mataram Jesus, um profeta, que nós até pensávamos que ele era o Filho de Deus, mas mataram, e a nossa esperança acabou tudo. É verdade que algumas das nossas conhecidas, que andavam também com ele, disseram que já viram ele ressuscitado, mas nós mesmo não podemos nem imaginar, não vimos nada. Aí ele falou, mas como vocês são nécios? Nécio é a pessoa que não tem conhecimento, não tem ciência para entender, e tardos para entender. Aí eles ficaram ouvindo ele falar, convinha que isso acontecesse. Vocês não leram nos profetas como é que... E foi falando com eles, conversando, e eles se interessaram na conversa desse homem. Até que quando chegou no lugar que eles iam, falou, entra aqui conosco. Aí ele entrou e continuou conversando com eles. Aí prepararam alguma coisa para comer e falou, vamos comer alguma coisa aqui. Aí deram pão para ele, que era a visita, não é? Deram-lhe o pão. Ele, antes de partir o pão, ele deu graças a Deus. Quando ele deu graças a Deus e partiu o pão, é ele. Quando eu falar ele sumiu. Falta de conhecimento, não podia ter visto ele na hora que chegou, mas só pôde conhecê-lo depois que ele se manifestou.
Aí ele falou: mas o teu coração não ardia quando ele falava? O meu coração queimava quando ele falava. Então, o meu também. Quem sabe quantos irmãos que o coração às vezes arde, mas não entende que é o Senhor. Não entende que é o Senhor que está querendo um contato consigo, que perceba que é Ele que caminha contigo nesta graça. Nós não andamos sós, irmãos. O Senhor anda conosco. E Ele percebe quando nós queremos agradá-lo, não conseguimos. Ele percebe quando nós não queremos agradá-lo. Ele percebe também. Ele percebe quando nós erramos inconscientemente. E percebe quando nós erramos conscientemente, dolosamente, premeditado. E nós fazemos a coisa contra a vontade dEle. Mas seja como for, vamos aprender a conhecer o Senhor mais de perto, irmãos. O crente que conhece o Senhor de perto sente, porque nós não vemos, nós não enxergamos ninguém junto conosco. Até que Ele poderia aparecer, mas não é assim. Ele se move dentro de nós. Pessoa que teme a Deus não fica ociosa, porque sempre sente que o Senhor está consigo. E se não perceber, é só perguntar, é só clamar: ô Senhor, eu não estou te sentindo. O Senhor está triste comigo? Alguma coisa eu fiz que o Senhor não está mais se manifestando? Eu não posso viver sem a tua presença. A Irmandade vive sem a presença de Deus? Consegue congregar um culto todo e não sentir a presença de Deus? Consegue ir à casa do Senhor, entra e sai do jeito que entra, sai? Alguma coisa não está bem. Porque quem está bem com Ele não é ocioso. Quem tem conhecimento dEle vai à casa do Senhor não para dormir, não para ficar conversando, não para ficar olhando no relógio para ver se vai acabar logo, não para estar pensando no que vai fazer lá fora. Não, eu vim aqui porque eu preciso conhecer mais o Senhor Jesus. Porque tem culto, irmãos, que é um culto virtuoso, cheio de comunhão. É porque o povo vai ali para conhecer o Senhor. Mas tem vezes que o culto é pesado, é frio, é difícil, porque o povo, um está caído de um lado, outro está conversando, outro está com vontade de ir embora logo. Por quê? Porque não está interessada a pessoa em conhecer o Senhor. Quem está aqui nesta manhã presencial, ou por este mundo afora ouvindo, estiver interessado em conhecer o Senhor, faça agora um esforço e procure na comunhão, e você vai saber se Ele está em ti ou Ele não está mais. Ai de nós, irmãos, se o Senhor for embora de nós. Mas Ele promete de estar conosco todos os dias, até os séculos terminarem. Então nós temos que procurar, quando vamos à casa de Deus, vamos louvar ao Senhor, vamos para adorar a Deus, vamos procurar estar perto dEle, irmãos. Imagine os discípulos que andavam, os 12, tinha aqueles que gostavam de andar mais perto do Senhor, outros ficavam lá para trás, se distraindo, olhando, mexendo com uma coisa ou outra, mas os que estavam mais interessados estavam juntos. Tanto é que tinha 3 que o Senhor chamava para estar com Ele, e não chamava o resto. Por quê? Porque esses 3 estavam mais ligados, mais perto dele, mais interessados nele. Quando teve que subir ao monte, como Pedro escreveu aqui, no Monte Santo, que ouviu a voz de Deus que desceu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não foram os 12, foram 3. Por que foram 3? Mais perto do Senhor, mais interessado em conhecer o Senhor. Hoje, nesta manhã, quem estiver mais perto, mais interessado, mais querendo conhecer o Senhor, eis aqui a oportunidade: conheça o Senhor Jesus na tua vida. Porque tem muita gente crente que não conhece, irmãos. Os irmãos acham que todos que congregam, que vão à casa de Deus, vão para conhecer o Senhor? Não. Às vezes vão para buscar do Senhor algum favor só, mas não estão interessados em saber quem é o Senhor, agradar ao Senhor, ficar feliz com Ele. Receber o favor,
Agora vai embora. É como a criança. A criança está brincando de mãos com as suas coisinhas e distraída. Quando dá fome ou precisa de alguma coisa, corre lá na mãe. Mãe, me dá isso, me dá aquilo. A mãe dela larga tudo e já sai correndo outra vez, esqueceu da mãe. Porque o interesse dela era só no favor da mãe. Quanto crente que é igual. Enquanto está cuidando dos seus afazeres, cuidando dos seus interesses desta vida, nem lembra que existe o Senhor. Mas quando alguma necessidade aparece, meu Deus, eu preciso orar, preciso buscar. Aí sai correndo. Alcançou o favor de Deus? Vai embora, porque não precisa mais do Senhor. Quem precisa do Senhor está ouvindo a palavra hoje, não perca a tua relação com Ele. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, a palavra desta manhã é essa aqui, que o Senhor quer que conheçamos Ele melhor, porque aquele que não conhece é cego, não vê nada ao longe, só vê o que está na frente do seu rosto. Mas aquele que conhece o Senhor tem visão. E quem tem visão, irmãos, não tropeça, não erra, não falha. Por quê? Porque está vendo o que os olhos normais não veem. Então hoje, se alguém está aqui, Senhor, eu sou cheio de defeitos, vivo falhando, tropeçando, toda hora eu cometo uma coisa que desagrada a Deus. É porque a tua visão está ruim, você não está enxergando direito. Na nossa vida terrena, irmãos, tem recursos. Quando a vista vai enfraquecendo, o oftalmologista, ele mede e receita um óculos que aumenta a nossa visão, ou restitui um pouco a visão. A maioria aqui está com óculos nos olhos. Por quê? Porque quer enxergar melhor. Dá para você vir sem óculos hoje? Não, eu preciso de óculos porque a minha visão está acabando, eu preciso enxergar melhor. Se você percebe que espiritualmente a tua visão está acabando, o Senhor pode pôr um colírio nos teus olhos nesta manhã. Volte a ver as maravilhas de Deus. Crente que vê as maravilhas de Deus é virtuoso. Tem prazer de cantar, tem prazer de congregar, tem prazer de estar na comunhão, tem prazer de glorificar a Deus, tem prazer de estar na casa de Deus e sai feliz. Por quê? Porque ele está enxergando e está vendo. Irmão, a pessoa que não vê não sabe. Pergunta, isso aqui é vermelho ou é azul? Eu não sei, eu não enxergo nada, não vejo. Mas aquele que vê fala, é claro, isso aqui é verde, isso aqui é preto e assim por diante. Espiritualmente não vê. Mesmo na pregação desta palavra, os irmãos creem que todo mundo que está ouvindo está recebendo para melhorar a sua visão? Não, mas em nome de Jesus, cego, veja, visão deficiente, melhore nesta manhã. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Kalamana sala cantalaia, urrala sulia la cantalaia, e ela sulia la cantalaia. Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramos-nos ajoelhados a teus pés. Agora, ao término desse santo culto, o qual tu tem preparado nesta manhã, o qual louvamos o teu nome com o cantar dos hinos, na oração que chegou ao trono da tua misericórdia. E agora te agradecemos, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Cremos que a tua palavra já está trabalhando na nossa vida. E nós vamos te pedir agora, se alguém até agora não sentiu a tua presença, seja aqui presencial, ou seja na sua casa, onde estiver, nós vamos te pedir agora, em nome de Jesus Nazareno, visita esta alma. Faz um milagre, uma obra,
Permita, Deus, que a Tua palavra possa trabalhar na nossa vida, que a Tua palavra possa modificar a nossa vida para melhor, que possamos sempre Te servir e fazer a Tua vontade. Pai Santo e Justo, perdoa nossos erros, nossas faltas e dá para nós sempre um coração sincero, um coração humilde e um coração pronto para fazer a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz, na Tua comunhão e que a Tua palavra se cumpre na nossa vida. Em nome de Jesus, essas bênçãos e graças, nós Te pedimos e agradecemos, e a Ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Amém. Kalamana sala cantalaia, urgala sala cantalaia, iala suliala cantalaia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. 267. 267.
A graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.